Graça e paz, amados. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos. Desde já, irmãos, inscreva-se no canal aí, ok? Deixe o seu like aí, o seu joinha, o seu comentário, ative o sininho e compartilhe os vídeos, ok? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Irmão, vamos falar aqui de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ok? Capítulo 2, 2 Tessalonicenses, a carta aos Tessalonicenses. Botei um tema aqui, ok? O que detém o anticristo e, consequentemente, nós vamos falar de assuntos relacionados a isso aqui também. Esse texto nos leva para vários outros textos da palavra de Deus, nos profetas, enfim, no Novo Testamento, puxa, né, outros assuntos, né? Não tem como fugir disso, ok? Mas vou tentar ser breve, né, objetivo aqui, o mais rápido possível, ok? Eu tô hoje um pouco cansado, indisposto, né, trabalho, correria, e também um pouco com a garganta inflamada, né, um pouco querendo ficar resfriado, mas Deus tem dado graça. Como prometido aí a série que a gente está fazendo, sobre escatologia, sobre a vinda do Senhor, enfim, diversos assuntos, vai chegar na parte que a gente vai falar, né? Só botar o texto só para falar sobre da grande tribulação, falar de ressurreição, enfim, falar de Mateus 24, falar da figueira, vou trazer mais acréscimo sobre a parábola das 10 virgens também, quando a gente for fazer, né? Chegar nessa parte. Eu tenho aí no canal já um estudo sobre a parábola das 10 virgens, ok? Pretendo mais para frente estar fazendo uma live, né? Vou até convidar um irmão para estar fazendo essa live aí comigo também, escatologia, para a glória de Deus e para nossa edificação. Falando desse assunto aqui, irmãos, quando a gente se propõe a falar a palavra de Deus, a ensinar com fidelidade, né, com clareza dos textos, com a interpretação correta, e automaticamente nós buscando falar a verdade, ensinar a verdade, automaticamente nós vamos ter que desfazer a mentira, desfazer o erro, ok? Desfazer as falsas doutrinas, os falsos ensinos, ok? Não tem como fugir disso. Fala, dá o ensino aí, mas sem falar da outra linha, não tem como, ok? Impossível. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, vamos para a leitura e explicando aqui, tem outros textos que eu coloquei. Vamos tentar ser breve aqui nesse estudo, ok, irmãos? 2 Tessalonicenses capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, preste atenção, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Notou que o versículo 1 aqui dessa carta, Paulo vai tratar com os irmãos aqui a respeito da vinda do Senhor. E já começa essa carta aqui no capítulo 2, que é contexto do capítulo 1, o qual a linha dispensacionalista pré-tribulacionista ela não lê. Ela pega esse texto de 2 Tessalonicense, você pode ver, todos os teólogos pré-tribulacionistas vão pegar a segunda carta de Tessalonicenses no capítulo 2 e vão torcer aqui ela. Vão forçar, vão interpretar errado isso aqui, por quê? Para poder supostamente tentar encaixar, né, a interpretação deles, desse texto, com a doutrina deles, com as visões dele, com a visão dele, ok? É isso que acontece. Mas, irmãos, eu tenho certeza, sem dúvida nenhuma, tem muitos teólogos, pastores, pré-tribulacionistas, que hoje já conhecem a verdade, entende os textos
Deus já falou com eles, Deus já mostrou a eles, já revelou, já abriu os olhos deles, e eles entendem, mas por causa de dinheiro, dízimos, ofertas, posições, né, em seus ministérios, suas instituições, enfim, reputação, cargos, enfim, CDs, livros que eles fazem, enfim, buscando ser visto por homens, né? Então, muitos deles não têm a humildade de chegar e falar diante da igreja, da onde eles vão ministrar, ensinar. Ó, eu ensinava errado isso aqui. Eu entendi errado, interpretava errado, mas Deus abriu meus olhos, me mostrou a verdade e não é desse jeito. Okay? Eles não admitem. Muitos não têm a coragem, né, a ousadia de pegar, admitir o erro e buscar ensinar a verdade para o povo. Mas por causa de dinheiro, continuam pregando uma falsa doutrina, um falso ensino a respeito da vinda do Senhor, enfim, da escatologia, da doutrina do fim dos tempos. Então vamos lá. Paulo já diz, a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele. Note que o contexto aqui da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vinda, que é a sua manifestação, sua vinda com poder e grande glória. Vamos falar muito sobre esse assunto aqui em todos a série, todos os estudos que a gente for dar, porque é escatologia. Então vou repetir até algumas coisas, enfim, mas vai ter acréscimo, né? Explicação dos textos e vai ter acréscimo em outros assuntos. Então, sobre a vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com Ele. Note que a nossa reunião com Ele, né, tá ligado com a sua vinda. A sua vinda. E essa mesma palavra vinda aqui, depois lá na frente, mais à frente, no versículo 7, você vai ver essa palavra lá, vinda, ok? Note isso, grave isso, que diz respeito à vinda do nosso Senhor e nossa reunião com Ele. Ele já tinha tratado desse assunto da vinda do Senhor no capítulo 1, na primeira carta aos Tessalonicenses. Ele já tinha tratado esse a respeito no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. E no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, que é contexto disso aqui, é continuação. É um grande contexto que nos traz muita revelação. Paulo nos ensina ali a esperar, aguardar a manifestação do Senhor, vindo do céu com poder e grande glória, com os anjos do seu poder, ok? Em momento de tribulação, a gente estando em momento de tribulações, aguardar ele nesse momento. E nesse momento que ele vem, né, no final da grande tribulação, teremos alívio com ele. E ele traz juízo, penalidade aos ímpios, aqueles que estarão atribulando a igreja no fim dos tempos. Ok? Ele pega um contexto daquela época histórica, né, para a igreja do tempo dele, né, o apóstolo Paulo, que sofria perseguições, martírio, enfim, estavam sofrendo por amor a Cristo, sendo perseverante na fé, paciente na fé, suportando as aflições, as tribulações, e portanto eram dignos, né, de receber o reino, né, alívio com o Senhor quando o Senhor vier na sua vinda, ok? Então, a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Quando Paulo fala nós vos exortando, eu estava meditando com cuidado, com calma, as Escrituras. Então, olhando para aquele tempo, não tinha o Novo Testamento ainda escrito. Paulo estava escrevendo cartas. Então, o que Paulo tinha em mente era a Torá. Ok? A Torá, Pentateuco, a lei, os profetas, os salmos, é o que Paulo tinha. E Paulo era mestre. Paulo era profeta, Paulo era mestre, era apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Então, ele tinha um grande conhecimento
né? E recebeu revelação do Senhor Jesus, era estudioso da palavra de Deus, então ele sabia o que estava falando, o que estava ensinando. Paulo era mestre. Guarde essa palavra que mais à frente você vai entender o que eu quero dizer. Quando ele diz, nós vos exortamos, nós, por quê? Ele, o apóstolo Pedro, Tiago, todos os outros apóstolos ensinavam a mesma coisa a respeito da vinda do Senhor. Paulo não estava lá com Jesus no sermão escatológico de Mateus 24, que Jesus dá para os discípulos que estão com ele ali. O sermão escatológico de Mateus 24. Mas Paulo ouviu, alguém passou para ele. Alguém entregou, chegou esse escrito, essa notícia, esse ensino que Jesus deu sobre o sermão escatológico. E também, quando Paulo se converte, e tem revelação do Senhor, e tem conhecimento da palavra, então os olhos deles começam a se abrir e ele entender os profetas, entender as escrituras. Então, quando ele fala, nós vos exortamos, ele está falando dele, está falando das pessoas que ele deixava a responsabilidade para poder conduzir, instruir a igreja, como Timóteo, como Tito, ok? Como os apóstolos. Então, e os profetas, as profecias dos profetas, a lei e os profetas, principalmente Daniel, Jeremias, Ezequiel, Isaías, profetas menores, enfim, Paulo tinha tudo em mente, as profecias. Então, quando nós vos exortamos, está falando as profecias, os profetas nos exortam acerca da vinda do Senhor. Não pensa que a respeito de escatologia, a vinda do Senhor e a reunião, que é o arrebatamento da igreja, não pensa que você só encontra isso no Novo Testamento, não, meu querido. A respeito da vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, nosso encontro com Ele, o arrebatamento da igreja, você vê nos profetas maiores, nos profetas menores, na lei, ok? Você encontra isso nas festas de Deus. Você encontra, ok, acerca da vinda do Senhor, nossa reunião com Ele nos profetas. A quem não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Isso aqui é muito importante entender. Paulo está dando uma advertência aos irmãos acerca da vinda do Senhor, nossa reunião com Ele. Aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, ou seja, não fiqueis confuso, não seja confundido, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Paulo está querendo dizer aqui que vai ter pessoas, que iriam falar a respeito da vinda do Senhor e do arrebatamento de uma forma errada, de uma forma equivocada, interpretando errado e usando a epístola de Paulo, usando os escritos, né? Usando as palavras de Pedro, usando as palavras de Jesus, Mateus 24, né? Usando as escrituras e torcendo. Usando as escrituras, dizendo que Paulo falou isso. Aqui Jesus está ensinando isso. Jesus está ensinando um arrebatamento secreto. Jesus está ensinando aqui que a igreja não passará pela grande tribulação. É isso que ele está querendo dizer. Que pessoas iam vir e ensinar errado. Ok? Usando os textos, usando a própria palavra de Deus para torcer, forçar, interpretar errado. Entendeu? Fundamentar a doutrina de homens em cima da palavra de Deus. Deus, ele prova os corações, irmão. Ele permite isso. É de cada pessoa. A pessoa é decisão da pessoa. Ok? É o que Paulo está ensinando aqui, ó. Está querendo dizer, olha, vai vir pessoas, vão usar aí as minhas cartas, vão interpretar errado, não vão entender o que eu estou querendo dizer, e sim, vão fundamentar a doutrina de homem, e supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, não está perto, na época de Paulo.
Aí ele continua: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ok, irmãos? Paulo era mestre, como eu já disse, e ele estava com as profecias em mente quando escreve a carta aos Tessalonicenses e várias outras passagens. Ele usa as festas de Deus, principalmente Daniel aqui. Capítulo 2 de Tessalonicenses, ele está com Daniel em mente, está com outros profetas também. Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 7, a estátua, né, de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2. Então Paulo ele sabe discernir os tempos. Ele está no tempo do Império Romano, ele está na perna de ferro. Ele deu Daniel, ele pegou os 4 animais de Daniel, que representava ali os reinos na estátua de Daniel, ok? Do capítulo 2, você pode pegar ali, meditar. A gente vai estar fazendo um estudo também sobre as visões de Daniel, enfim, a estátua e os 4 animais, que é a escatologia também, ok? Para o tempo do fim. E então Paulo era mestre, Paulo entendia o que estava falando, ele estava com os profetas na mente, ok? A escrever essa carta. Continuando, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Ou seja, aqui Paulo está querendo dizer, vocês não se recordam, vocês não se lembram que quando eu estava convosco eu costumava dizer essas coisas? Paulo ensinava a eles acerca da escatologia da vinda do Senhor, enfim, com os profetas. É o que Paulo ensinava a eles. E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Ou seja, os irmãos daquela época de Paulo sabiam que estava detendo o anticristo. Sabia. O contexto já explica. Voltando um pouquinho, o contexto já explica. Ok? E se pegar os profetas também, mais ainda você terá luz. Eu vou explicar aqui. Primeiro, o que não detém o anticristo, o que não está detendo o anticristo, não é o Espírito Santo. Os pré-tribulacionistas, os teólogos pré-tribulacionistas, pastores, seja lá quem for, ok? Renome, conhecidos, enfim, não importa, mestres, doutores, estão errados em dizer que é o Espírito Santo que está detendo o anticristo. Quando ele for tirado da terra, a igreja for levada no arrebatamento, o Espírito Santo for tirado, o anticristo se manifesta. O caminho fica livre para ele. Porque a igreja precisa ser tirada antes. É o que eles falam. Mas em nenhum momento da sua carta aos Tessalonicenses, nem outra suas cartas, nem Jesus no seu sermão escatológico, nenhum apóstolo, você não encontra nas escrituras, você não encontra nessa carta de Tessalonicenses, Paulo dizendo que quem detém o Espírito Santo, que quem detém o anticristo é o Espírito Santo. Me mostre um texto. Você não encontra nenhum texto aqui dizendo é o Espírito Santo que detém. Não é o Espírito Santo. Não é. Ok? Eu vou dizer aqui, né, o que eu creio que seja dentro do conhecimento da palavra de Deus. Ok? Que seja revelado somente em ocasião própria. Primeiro, como eu já disse um pouco antes, Paulo estava no tempo do Império Romano. Na perna de ferro, não era nem as 2 pernas ainda, era no tempo do Império Romano, era uma perna só de ferro, ok? Depois que surgiu a outra perna, ou seja, o Império Romano do Oriente, do Ocidente, né, que tinha capital em Roma, estabelecido em Roma, e depois surgiu o Império Romano no Oriente, que tinha sua sede em Constantinopla, ok? As 2 pernas de ferro, o Império Romano. E Paulo sabia que na estátua ali tem uns reinos, ok? Tem uns reinos, a revolução da história,
todo o desenrolar da história, o plano de Deus, até o fim dos tempos está ali, a vinda do Senhor, o reino eterno de Deus, o reino de Cristo, ok? Ele vem, que é aquela pedra que dá no pé da estátua, ou seja, Paulo está no tempo da perna de ferro, então ele saberia que viria ainda outro reino, né? Ali o pé, né, de ferro com barro misturado, os 10 dedos que liga ali com os 10 chifres da besta, ok? É um reino que vai dar poder ao anticristo, que vai colocar o anticristo no poder. Esses reinos, como os 10 dedos, né, que estão no pé da estátua, de barro e ferro. Barro e ferro não se misturam. A palavra mistura em hebraico é árabe, né? Que você liga ela, leva ela e ela está escrito em árabe, ok? Ela é árabe, a palavra mistura é árabe, né? Árabe são mistura. Então você já entende já que é um povo do Oriente, né? Um povo árabe, povo muçulmano, que não se dão muito com o Ocidente. Então vai ter um reino no fim dos tempos, okay? Que é o 7º reino, que vai dar poder ao 8º rei, que é a besta, o anticristo, que vai colocar ele no poder. Barro e ferro não se misturam, então vão tentar se ligar em casamento, em aliança, se misturar, mas vendo que não tem condição, com efeito disso, né, o caos sobre a terra, ok, no fim dos tempos, e no tempo desses 10 reis, começa-se as testemunhas profetizarem, tocarem trombeta e acontecerem catástrofe na terra, juízo de Deus já acontecendo durante 3 anos, os primeiros 3 anos e meio da última semana de Daniel, ok? Aí na metade da última semana o anticristo se levanta. Esses 10 reis, eles não seguram, vamos dizer assim, a onda que está acontecendo, não se ligam, mistura, não se dá o barro com ferro, então eles, com o efeito disso, eles decidem dar o poder ao anticristo, colocar o anticristo no poder, ok? Tudo um plano de Satanás. E então ali, 3 anos e meio finais, o anticristo por 42 meses, né? Que é 3 anos e meio, tem autoridade para poder perseguir os santos, arquitetar o teu plano, ok? E Deus permite isso. Tudo para a glória dele. Vamos lá. Então, Paulo sabia que viria o tempo os pés de ainda, da estátua, os pés de barro com ferro, os 10 reis, e dali dos 10 dedos ia surgir o chifre pequeno, que é o anticristo. Então tinha muito tempo para vir ainda. Então Paulo sabia que não era no tempo dele que Jesus viria, ok? Que o arrebatamento da igreja aconteceria. Primeiro tinha que acontecer tudo isso. Paulo viu lá Daniel 7, o chifre pequeno, né, que é o anticristo, fazendo guerra aos santos, ok? E depois o ancião de dias vindo, dando o reino, estabelecendo o teu reino, destruindo o chifre pequeno, estabelecendo o teu reino eterno, fazendo juízo aos santos. Então Paulo, ele entendia tudo isso. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, o que detém o anticristo? Eu já disse que não é o Espírito Santo de Deus, e eu vou te explicar o porquê disso. Primeiro, na carta não diz isso, não fala que é o Espírito Santo de Deus. Vai falar na carta de apostasia, vai falar aqui, preste atenção nesses detalhes, o ministério da iniquidade, e vai falar de ocasião própria, ok? A ocasião própria,
entra o tempo determinado, as festas de Deus. Eu não tenho como explicar tudo isso agora, senão o vídeo fica muito longo. Então vou estar fazendo um estudo só das festas, né, 7 festas de Deus, explicando e você vai entender. Porque as 7 festas tá ligado à escatologia, ao tempo do fim. Principalmente as últimas 3 festas, das trombetas, expiação e tabernáculo. Ok? São um pano de fundo, elas aparecem ali em Apocalipse. Ok? Essas festas. E nas cartas de Paulo, Pedro, Tiago, todas eles usam essas festas, principalmente Paulo. E a ocasião própria, o tempo determinado. O tempo determinado por Deus, para que o anticristo se manifeste. A palavra iníquo, que vai falar aqui, o homem da iniquidade, o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. O iníquo é a palavra anomias, né? Anomos, anomia, no grego, que significa sem lei. Em Daniel, vai falar que ele cuidará, mudará o tempo e as leis, enfim. E fala que o ministério da iniquidade já opera. Então, se nós olhar para a Bíblia, para o tempo do fim, e pegar alguns exemplos nas escrituras de juízo, né, de Deus e de gerações que sofreram o juízo de Deus, como Sodoma e Gomorra, como a geração ali do dilúvio, enfim, como estava a terra. E Timóteo, Paulo vai escrever a carta a Timóteo também, falando como estariam os homens nos últimos dias, enfim. Então, a lei de Deus, irmãos, ela foi colocada dentro do homem. Assim que Deus cria o homem, Deus coloca a sua lei dentro do homem. Então, mesmo a pessoa não sendo judeu, conhecedor da lei, enfim, as coisas que ele faz, ele manifesta, né, as obras da lei em seu coração, em sua consciência, ok? Então ele sabe o que é errado, o que é certo. Então o homem, no fim dos tempos, ele quer viver sem lei. Ele quer viver sem lei. O sistema desse mundo, ok? A Babilônia nesse mundo, enfim, o sistema corrupto, ele trabalha para poder derrubar na consciência dos homens, das pessoas, a lei de Deus. As pessoas querem, ou seja, tem um texto em Salmo, capítulo 12, que fala de amarras, enfim, que as pessoas querem se verem livres da lei de Deus, querem viverem livres, né, sem pesar na consciência, né, os seus atos, viver como querem, ok? Derrubar por terra a lei de Deus, não querem sentir o peso mais na consciência. Com o tempo, quando Deus vai falando, né, a pessoa ela vai rejeitando a voz de Deus e ouvir Deus, o próprio pecado, né, a desobediência da pessoa cauteriza a sua consciência, então ela passa a não sentir mais nada. Ela passa a não sentir mais repreensão nenhuma, ok? Não sentir nada pesar, tua consciência não vai mais pesar ou acusar. É isso que acontece com a mente cauterizada. Então, eu acredito que seja sistemas de governo, porque todos os governos no mundo, todas as nações no mundo têm leis, têm regras, têm legislação. Então é um dos pontos que detém o anticristo, que ele precisa ter um cenário preparado para ele poder se manifestar. Isso é com um tempo determinado de Deus, as coisas acontecendo. O ministério da iniquidade está trabalhando para isso. As leis sendo jogadas por terra, leis injustas sendo aprovadas. Que vai se tornar o mundo inteiro, várias cidades no mundo inteiro, né, uma Sodoma e Gomorra. Uma Sodoma e Gomorra, infelizmente, é a verdade. Então, muitas violências, enfim. Então, a lei dos governos, do sistema do mundo ainda
detém, ainda não está preparado, está se preparando. Já estamos no pé da estátua ali, os dedos se formando, enfim, como fala também um estudo do nosso irmão Luiz ali do Reino Eterno, está lá no meu canal também, sobre a ONU, um estudo muito interessante, ok? Se inscreva lá no canal dele também e assista o vídeo, muito interessante. Então, irmãos, a ocasião própria, o tempo determinado por Deus. Em nenhum momento vai falar que é o Espírito Santo que está detendo o anticristo. Fala de ocasião própria, fala de apostasia. Apostasia é abandono da fé. Abandono da fé. Jesus disse, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Uma pergunta que Jesus faz. Então, abandono da fé, enfim, apostasia e também rebelião, né? O mundo ímpio, as pessoas vão estar em rebelião contra Deus. A maioria delas, não todas elas, mas a maioria vão estar em rebelião, com ódio de Deus, né? De Cristo, das leis de Deus. Então, vai chegar a esse nível, vai chegar a essas condições para o mundo estar preparado para o anticristo se manifestar, né? Quando ele se manifestar, as testemunhas, o povo de Deus, judeus, gentios, com olhos, com unção, né? Com o ministério de Moisés e Elias sobre eles, testemunhando, ok? Pregando, anunciando o reino de Deus, a vinda do Senhor, e as trombetas atingindo a terra, abalando o sistema, né, do anticristo. E o anticristo se manifesta, né? Se manifesta na metade da última semana para poder fazer guerra aos santos. Ok? E o texto vai dizer que Jesus na sua vinda matará aqui com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda, ou seja, na manifestação da vinda do Senhor Jesus, aqui ó, vinda, e lá no começo, quando nós vemos vinda, ele fala, começa a carta dizendo a vinda do nosso Senhor e nossa reunião com ele, e aqui ele termina, né, o versículo 7 aqui e 8, que ele dizendo que vai destruir o anticristo pela manifestação da sua vinda, ok? Então, a nossa reunião com ele é na manifestação da sua vinda, o qual é após a grande tribulação. Ele vem, nosso encontro com ele nos ares, né, a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, e a nossa transformação do nosso corpo. Então acontece o arrebatamento, ele vem e destrói o anticristo. Vamos ler alguns textos aqui, que os santos estarão, e eu vou dividir esse estudo, ok, irmãos, em duas partes aqui, para não ficar muito longo. Os santos estarão na terra durante o período da grande tribulação. Vamos ler rápido esses textos aqui, para não ficar muito longo o estudo, ok? Apocalipse 7, do versículo 9 ao 14. Versículo 9. Depois destas coisas vi, eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do Cordeiro, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palma nas mãos. Ok? Muitas pessoas nem entendem o que significa isso aqui, palma nas mãos. Isso aqui aponta para a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, que é após a festa da expiação, ok? Vem a festa das trombetas, depois expiação, depois a festa dos tabernáculos, ok? É o milênio aqui. Estão prontos para entrar no milênio. Eu já pulei para o versículo 13 e 14. Do 9 eu pulei para o versículo 13 e 14. Um dos anciões tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Tem uma curiosidade aqui.
né? Um dos anciões toma a palavra dizendo e pergunta: quem são esses de vestiduras brancas? Aí respondem: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Os teólogos, os pregadores, os pastores pré-tribulacionistas, como eu falei, dizem que o que detém o anticristo é o Espírito Santo, é a igreja aqui na terra. Que a igreja ser tirada no arrebatamento secreto, né, suposto arrebatamento secreto, o Espírito Santo é tirado também, então o caminho fica livre para o anticristo vir e executar o seu furor que ele tem que fazer. Os infiéis que se cuide, que se lasquem todo, né? É o que eles têm em mente, infelizmente. Mas não é desse jeito. Como eu disse, não é o Espírito Santo que detém o anticristo. Nós vemos vários textos nas Escrituras que os santos estão na terra. Os santos estão na terra. Que a igreja está na terra. Uma multidão de todos os lugares aqui. Toda tribo, línguas e nações, povos, línguas e nações. Uma multidão que vieram da grande tribulação. Me diga uma coisa, uma pergunta. Se o Espírito Santo que detém o anticristo, ele é tirado antes de o anticristo se manifestar, a igreja é levada, os que ficam aqui, como vão se converter? Tanto tempo que tiveram, de uma hora para outra, sem o Espírito de Deus, vão se converter, vão ser fiéis até a morte, vão dar testemunho. Sem o Espírito Santo, sem o batismo do Espírito Santo. Como? Primeiro, que não é o Espírito Santo que detém o anticristo. O Espírito Santo é onipresente, ele está em todo lugar. Ele é o Espírito de Deus. Ele é Deus. Ok? Ele é Deus. Não é a terceira pessoa da Trindade, ele é o próprio Deus, é o Espírito de Deus. Ok? Ele provém de Deus. Esse é outros assuntos que a gente vai estar estudando mais à frente. Uma multidão que vem da grande tribulação. Outros textos vai falar aqui. Apocalipse 13. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui o anticristo, no momento que ele recebe o poder, que ele se manifesta, ele recebe a autoridade, né, para poder executar o seu plano, o seu intento, durante 42 meses, que é 3 anos e meio, 1260 dias. E o que ele faz? Peleja contra os santos e vence. A palavra santos, irmãos, está sempre ligada à igreja, aos santos da igreja. Está sempre conectada a isso. Não vem me dizer que esses santos aqui são os judeus que ficaram, que não creram em Cristo, que são os infiéis, né, que não estava pronto, a igreja que não estava pronta, né, e agora viraram santos e vão ter que ficar e dar testemunho até a morte. Não vem dizer isso, irmão. O texto de maneira nenhuma diz isso. É forçação de barra. É sempre querer escapar, né? O escapismo. Escapar da grande tribulação. Esse é o ponto. Esse é o ponto dos teólogos para poder pré-tribulacionista. Que é uma mensagem que agrada mais o ego, né, cara? Que massagia, que tranquiliza mais a pessoa, né? Não vai ficar aqui não, seja fiel. Que vai ser até o arrebatamento secreto. Você não vai ficar para a grande tribulação. Entendeu? Jesus não ensinou isso. Pelo contrário. Pelo contrário. Não fomos chamados somente para crer, mas também a padecer, ok? Pelo nome dele. Não fomos chamados só para crer nele, não. Crer é muito fácil, irmão. Só crer é fácil. Mas fomos chamados também a padecer.
ok? No mundo teremos aflições. Em nenhum momento nas escrituras nós vemos a igreja sendo imune à perseguição, a sofrimento, às aflições, não, irmãos. Tem tempo de refrigério, Deus guarda, Deus dava livramento, dava. Deus não impediu que Sadraque, Mesaque e Abednego fosse lançado na fornalha, não. Deus guardou ele lá dentro. Deus não impediu que Daniel fosse lançado na cova dos leões famintos, não. Mas Deus preservou, guardou ele lá dentro, fechou a boca dos leões. Ok? Muitos vão morrer, é verdade. Muitos santos, muitos cristãos, nesse tempo de grande tribulação, vão morrer, vão dar testemunho. Mas muitos vão ficarem vivos também, porque nem todos dormiremos. Continuando aqui. Versículo 9 e 10. Se alguém tem ouvidos, ouça. O versículo 9 é interessante, que só tem essas palavras aqui, bem pequenininho o versículo, né? Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém levar para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto à espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Aqui, esse texto aqui liga completamente com o que Jesus fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Ok? E tá ligado também com 2 Tessalonicenses capítulo 1, que como eu citei lá, que os irmãos suportando as aflições, né? As perseguições, Paulo elogiando eles. Então aqui está a perseverança e a fidelidade, né? A fé dos santos em sofrer, e se for necessário ser levado para o cativeiro, ser preso, que seja. Se for necessário que seja morto, né? Sofra o martírio, que seja morto pelo nome do Senhor. Isso é o testemunho. Uma pergunta para os pré-tribulacionistas: por que você acha que um arrebatamento, suposto arrebatamento secreto, para te livrar, escapar da grande tribulação, você acha que Deus não te preparou para isso, que Deus não preparou isso para a sua igreja fiel, para a sua noiva, né, querida? Tua noiva não pode sofrer isso, e os que ficaram têm que sofrer isso. Você não se julga preparado, capaz de sofrer, de negar a besta, o anticristo, de ser fiel até a morte, de dar testemunho, e os que ficaram são preparados para isso, são capacitados para isso. Entendeu? Porque você vê uma multidão, os santos na grande tribulação, e deram testemunho, foram fiel até a morte. Apocalipse 20. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, olha aí, nem tampouco a sua imagem, nem receberam a marca na fronte nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Eu grifei aqui para você entender. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Você está vendo aqui? Multidões, pessoas que foram mortas, que deram testemunho, por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus, não adoraram a besta. E elas ressuscitaram na primeira ressurreição. Você está vendo? E a ressurreição dos santos não é junto com o arrebatamento? Não é no mesmo momento, na vinda do Senhor? Não é isso que está lá em 1 Coríntios 15?
Não é o que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4? Pois é. E muitos têm a cara de pau, né? A cara de pau de pegar e dizer que, bem, a primeira ressurreição aí, mas a primeira ressurreição, ela não se fecha na vinda secreta, não, ela fica em aberto. Porque quem for morrendo durante a grande tribulação já vai sendo subido glorificado já é ressuscitado já. Meu Deus, é cada invenção, é cada conjectura, é cada fábula, cada falácia, sabe? Palavras de retórica, enfim, querer usar, entende? É cada bobagem que é falado que não está na escritura, que dá para fazer um livro. Dá para fazer um livro. Infelizmente, dá para fazer um livreto com tantas bobagens, tantas palavras que os pré-tribulacionistas usam que não está nas escrituras. Entendeu? Toda essa retórica, fábula, ela surgiu, irmãos, ela surgiu de mera conjectura, né? E de um tempo para cá, né? Ela vem tomando força, passou-se o tempo, ela tomou força como doutrina, né? Essa fábula, essa retórica que os mestres, né? Os teólogos pré-tribulacionistas usam nos seus estudos, nas suas teologias, ganhou força ao longo do tempo e virou doutrina, né? Uma falsa doutrina, né? Uma falsa doutrina. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Então tá vendo aqui, irmãos, a primeira ressurreição, depois da grande tribulação, pessoas que vieram da grande tribulação fazem parte da primeira ressurreição e são bem-aventurados. Então, não tem duas ressurreições para os santos. A ressurreição dos santos, né, da igreja, ela é no momento, né, junto com o arrebatamento daqueles que estão vivos. É na vinda do Senhor, na vinda gloriosa, no final da grande tribulação. Esse texto aqui só se encaixa na visão pós-tribulacionista, no entendimento pós-tribulacionista. Esse texto aqui, fiel às Escrituras, né, essa interpretação que eu estou falando, fiel às Escrituras, ok? Você pode pegar esse texto, ler depois com calma, Apocalipse 20, do 4 ao 6, com 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 18. E ler também 1 Coríntios 15, do 50 ao 55. Paulo fala da transformação do corpo, da glorificação do corpo, na última trombeta, ok? Para nós finalizar, irmãos, os pré-tribulacionismo comete muitos erros. Eu coloquei aqui esse texto. Muitos erros de interpretações e com efeito disso comete um erro grave. Gravíssimo. Eles negam aos santos da tribulação o status de igreja. Grave isso. Eles negam os santos da tribulação o status de igreja. Tipo, eles são igrejas, foram fiéis, foram arrebatados antes, foram livres da grande tribulação. Então, com isso, eles estão negando os santos da grande tribulação o status de igreja. E muitos erros, um vai puxando o outro, é muita confusão. Esses daqui ficam sem bodas para eles, né? Os que ficam sem bodas, porque supostamente, né? Eles vão dizer, né? Que a igreja é arrebatada 7 anos antes da grande tribulação. A igreja fiel não fica para a grande tribulação, é levada e fica 7 anos no céu, as bodas do Cordeiro acontecendo. Qual texto nas Escrituras diz isso? Qual texto na palavra de Deus fala que a igreja é arrebatada 7 anos antes da grande tribulação e vai para o céu e vai para as bodas do Cordeiro? Qual texto? Nenhum.
nenhum. Se você ler Apocalipse 17, 18 e 19, esses capítulos, a cronologia deles, no 17 ali é a destruição da Babilônia, né? 18 tem a continuação ali do contexto. No 19 ele fala ali que a sua noiva se aprontou, se ataviou, foi-lhe dada a se vestir de veste de linho fino, que são os atos de justiça dos santos, e que é chegada às bodas do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, ou seja, ali, ó, no final da grande tribulação, na vinda de Cristo, é a preparação para as bodas. O galardão também é dado ali, ok? Então, irmãos, como eu falei, o pré-tribulacionista, eles violam cronologia bíblica. Eles cometem muitos erros. E um dos erros mais graves que eu já vi, que eu escutei, né, e eles falarem, né, pela interpretação deles, nós entendemos assim: é negar os santos da tribulação status de igreja, ok? Por não entenderem que a igreja que está aqui, que a igreja vai ficar aqui, vai passar por esse período, Deus vai capacitar, fortalecer ela nesse tempo, os fiéis, né? Os que temem o teu nome. Deus vai dar força, vai dar graça. Não precisa se preocupar com isso, ok? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quem nos separará do amor de Deus? A espada, a perseguição, a fome, a guerra? Nada pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então fique na paz aí, um forte abraço, se inscreva no canal, muito obrigado aí, ok? Medite nessa palavra, vamos estar trazendo mais acréscimo, mais estudo, ok?